Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Espero que por aí fiquem ao longo desta hora de conversa, até porque vai ser uma conversa certamente interessante. A minha convidada é a Tânia Laranjo. Ela traz-nos o seu novo livro. Chama-se Mãe, Não Desistas de Viver. É uma história verídica de uma mãe cuja filha é morta pelo pai por vingança. Vamos estar a falar sobre isto ao longo destas Madragoas, mas antes disso quero cumprimentar a minha convidada. Tânia, seja bem-vinda aqui a este humilde programa. Espero que esteja tudo bem contigo. E este livro, como é que surgiu? Surgiu na altura da notícia, surgiu na altura do acontecimento, mas quando é que surgiu a ideia de transformar em livro? Foi então uma história que eu tinha acompanhado, que se trata exatamente de um pai que mata uma filha num contexto de violência doméstica, e que é a violência doméstica maior, ou seja, o que nós estamos habituados, infelizmente, é matarem as mulheres, ou seja, o princípio não és minha, não és de ninguém. Aqui é levado ao extremo e mata-se a filha para castigar a mulher e para acabar também com a vida dela. Foi uma história que eu acompanhei muito de perto e obviamente marcou-me enquanto jornalista. A minha filha tinha sensivelmente a mesma idade e foi por causa disso que uns anos depois decidi passá-la para o livro. E durante este processo, como é que foi lidar com tudo isto? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: é um assunto sensível. A forma como lidaste com isto na altura do acontecimento foi diferente depois na altura da escrita deste livro? Ou seja, o estado de espírito é diferente e os sentimentos também são diferentes? São diferentes. São diferentes até porque vão acontecendo outras histórias, infelizmente idênticas, por isso é que partes do livro são ficcionadas. Vão acontecendo outras histórias idênticas e eu vou construindo um padrão sobre este tipo de comportamentos. Este livro também é um bocadinho o alerta para os sinais. Não há nenhum agressor e um agressor deste género, e um agressor ou uma agressora, porque o normal até as mães matarem os filhos, que não tenha sinais, e que não tenha sinais na comunidade, no seio familiar, e é preciso estar atento e é preciso estar alerta. E que sinais são esses? Chegaste a alguma conclusão? Eu acho que há sinais de há traços de psicopatia do agressor, são indivíduos que socialmente estão bem integrados, ou mulheres que socialmente estão bem integradas, mas que revelam distúrbios. Acima de tudo, são pessoas que revelam um sentimento de posse relativamente às crianças, que as crianças são suas. Quando uma mãe ou quando um pai diz: se eu morrer a criança vai comigo, este é um sinal de alerta que deve ser tido em conta, deve-se avisar as autoridades, deve-se avisar os médicos, até porque alguma coisa está mal nesta relação de posse, porque as crianças não pertencem nem ao pai nem à mãe. Tu acompanhas muitos casos de violência doméstica e deste tipo de violência dentro das famílias. A realidade, e já o fazes há algum tempo, a realidade tem melhorado, tem piorado? Como é que são as coisas neste momento? Eu acho que eventualmente não terá piorado. O que temos é um grau de denúncia muito maior. O que se passa dentro das famílias é inimaginável, e é inimaginável até como as pessoas suportam este tipo de agressões, este tipo de violências. E isto é uma coisa que é transversal a todas as classes sociais. Eu acho mesmo que numa classe social mais alta até pode criar a vergonha é muito maior. Até porque a vergonha é um dos entraves da denúncia, um dos entraves das vítimas denunciarem. Este livro em concreto é um caso um bocadinho atípico, exatamente por isso é que eu o transformei em livro, porque é um pai. Normalmente um pai não mata um filho, mata a mulher. Este é dos homicídios mais violentos, por vingança pura, é uma vingança pura do que eu assisti e que acompanhei. E o que é que se passa na cabeça de alguém porque casos em que o homem mata a mulher, de facto, infelizmente, há muitos, não é? Agora, este aqui há ali um outro clique naquela cabeça de violência que não é muito comum. O que é que leva? E como é que se pode prevenir este tipo de acontecimentos?
Eu o que é que leva, não sei. Aliás, o livro acaba um bocadinho assim. A minha filha tem 16 anos, deixei-a muitas vezes em casa para acompanhar a história de outras crianças e nunca lhe conseguia responder à pergunta que ela foi fazendo ao longo da vida, desde muito pequenina, até porque via televisão e acompanhava-me nos jornais. Na altura eu só estava ainda na imprensa escrita e fazia muitas vezes essa pergunta: oh mãe, porquê é que os pais matam os filhos? Não sei. Isso não consigo saber. Agora, há sinais de posse, há sinais de psicopatias, há sinais de sociopatias, há sinais nos contextos familiares. Nós temos, por exemplo, aí no início do livro fala-se do caso de Oeiras, que é um caso recente, de Caxias, da mãe da Samira e da Viviana, das duas meninas que foram atiradas ao mar, e havia sinais claros de desequilíbrio daquela mãe que se queria vingar daquele pai, porque ele ia ficar com as filhas, ou podia ver as filhas, e no caso ela preferia que as filhas morressem do que o pai pudesse acompanhar as filhas. Aliás, nós agora já é um termo mais ou menos corrente, a alienação parental. Não era há 5 anos atrás, mas efetivamente nós temos muitas mães e muitos pais que acham que os filhos são deles e são extensão deles, e levam isto ao limite que é um homicídio. Há aqui na contracapa, até podemos ler, vai um pouco ao encontro da minha questão, mas está aqui colocada de uma maneira mais profunda até, que este livro e esta história leva-nos a questionar como é possível o amor andar de mãos dadas com a mais pura das maldades. Sabemos pouco ainda acerca do amor e dos motivos pelos quais amamos ou não uma pessoa. Eu acho que há aqui uma confusão. Estas pessoas têm claramente uma confusão do que é o amor, exatamente porque têm uma sensação de posse muito grande. E essa sensação de posse vem de serem normalmente pessoas com psicopatias e com sociopatias. Porque só alguém que não sente remorsos, só alguém que não sente culpa, só alguém que tem sobre si próprio uma ideia maior do que os outros, para quem é pai ou para quem é mãe, e que tenha um comportamento normal, é inimaginável sequer pôr-se à frente dos filhos. Ou seja, parece-me que todos os pais ou as mães dariam a vida por um filho. Quando esta situação se inverte, quando as regras da vida se invertem, é porque algo está mal nesta construção mental. Mas há sinais. Um sociopata tem sinais de comportamentos. No contexto familiar, as pessoas têm que perceber estes sinais, até porque têm um ego maior do que... gosta mais de si do que gosta dos outros. O que é que as pessoas devem fazer quando percebem esses sinais? Devem avisar as autoridades, devem pedir ajuda médica, devem, se for necessário, internar os seus familiares, interditar os seus familiares. Quase todas as mães que mataram os filhos o último ano. O ano passado morreram 6 crianças nas mãos das mães. Todas estas mães tinham sinais, as famílias sabiam que tinham problemas graves. Se for necessário, devem pedir a interdição destas mulheres, porque efetivamente não têm capacidade naquele momento de ser mães, efetivamente porque gostam mais delas do que gostam dos filhos. Este não é um ato de amor. Tentas construir uma história, ou pelo menos uma perspectiva de futuro, depois do acontecimento neste livro? Ou seja, o futuro desta mãe? Exatamente, esse é um livro um bocadinho e essa é a parte ficcionada, porque eu não sei exatamente como é que está esta mãe, mas gostava que estivesse mais ou menos assim como eu descrevo no livro, ou seja... Até porque o título, desculpa Tânia estar a interromper, mas o título remete-nos logo para aí, que é um título muito bonito, Mãe, não desistas de viver. Eu acho que nos remete logo para essa questão. Exatamente, ou seja, o título do livro é a filha morta, que no fundo a mãe um dia para e pensa: a minha filha queria que eu voltasse a viver e queria que ele não ganhasse, e a vitória maior de um agressor, neste caso deste agressor, seria ter conseguido que a mãe deixasse de viver também com a morte da filha. Tânia Laranjo é convidada desta noite das Madragoas. Vamos ouvir aqui 2 fados, vamos começar, 2 fados que certamente a Tânia pode gostar. Eu acredito que sim. Vamos ouvir a Dulce Pontes com o Fadinho Serrano e depois a Amália Rodrigues numa interpretação incrível de um tema do qual todos gostamos muito e que tem também muito a ver connosco. Chama-se Fado Português, uma letra de José Régio.
solteiras. Ai, larilalé. Cantam as solteiras cantigas de amores, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras, senhores. Nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava. Na morada de um veleiro, no peito do marinheiro que está cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca marinheiro do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura.
fora outro dia, quando o vento não engolia e o céu mar prolongava. A proa do outro veleiro velava outro marinheiro que, estando triste, cantava. Que, estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Tânia, como é que se equilibra a ficção com a realidade? É um trabalho complicado, é preciso ter mão para ele. Eu acho que tentamos equilibrar, embora nós, eu falo enquanto jornalista, nós também somos, não somos propriamente amorfos, nós envolvemos-nos nas histórias. Ou seja, este livro também tem alguma parte minha, tem esse meu olhar enquanto mãe. Essa história é uma história que teve alguns pormenores diferentes de todos os outros, conforme dizia há pouco, era atípico por ser um pai, acabou por ser atípico o início do meu acompanhamento, porque eu estava com a minha filha também de 7 anos, quando cheguei ao local e não sabia a dimensão do crime, estava eu, uma colega também do Correio da Manhã, e a minha filha, e um bombeiro a chorar disse-nos, é uma menina igual a esta que está morta no sofá. E é quando a morte se torna real para nós jornalistas, que muitas vezes necessitamos de nos afastar, porque senão não conseguimos fazer o nosso trabalho. E esse tornar real, porque era efetivamente uma menina igual à minha, porque há meninas iguais às minhas que morrem e que são mortas pelos pais. Efetivamente, esta mudança da realidade com a ficção é complicado de fazer. Esse livro também tem uma parte minha, tem histórias minhas, tem a minha forma de ver a vida. E a que conclusões chegaste a propósito da tua vida depois do processo deste livro? Ou seja, depois da escrita deste livro, a que grandes conclusões chegaste que podes aplicar a ti própria? Eu acho que acima de tudo é que as pessoas percebam que o amor não pode ser, não pode ter este ato de egoísmo. Há conclusões que eu nunca cheguei. Eu acompanhei vários casos, e houve vários casos que me marcaram. Há outro aí também que é descrito logo no início do livro, que é o caso da Vanessa, uma menina que foi morta no Porto há mais de 10 anos pela avó e pelo pai, é queimada em água a ferver. Eu falei recentemente com a mãe adotiva, a quem tiraram a menina para a entregar à família, e esta família matou-a também porque esta criança gostava mais da família adotiva. E ainda há pouco tempo os magistrados que acompanharam este processo me diziam que achavam que aquela avó gostava da neta. E se calhar gostava, agora é preciso aprender a gostar, e gostar das pessoas significa também dar-lhes a liberdade de gostar de outras pessoas. Não é só com adultos, não é só numa relação entre um casal, é também na relação com os filhos. As crianças têm autonomia, as crianças não são uma extensão de nós, não têm que ser o que nós sonhamos para elas. Essa é a grande lição que eu tirei e que tiro sempre para a minha filha. Eu quero que a minha filha seja feliz, não quero que a minha filha seja a extensão de mim, que seja exatamente como o que eu sou, que tenha o curso que eu quero que ela tire, quero apenas que ela seja feliz e que tenha autonomia de o fazer. Vais querer que a tua filha tenha o curso de jornalismo? Não. Ela quer ter os cursos de jornalismo. Eu já tentei chantagear. Ela quer. Teve não sei se vantagem, se desvantagem de crescer nas redações de jornais.
e cresceu efetivamente. Aliás, ela acompanhou-me em algumas situações, nesta foi a mais violenta do ponto de vista psicológico, mas acompanhou todas as situações, desde a média, onde eu estive 3 meses no Algarve e ela era pequenina. Portanto, todos estes casos ela foi acompanhando de muito perto. Ela quer ser jornalista, eu já tentei que não fosse, já fiz as minhas chantagens possíveis. Que idade é que ela tem? Faz 17, portanto, acho que não Ok, tem. estás provavelmente nos últimos meses em que podes convencer dela a ser outra. Eu acho que já desisti de a convencer exatamente por isso. Eu quero apenas que ela seja feliz. Mas como é que, olha, e eu aproveito sempre quando tenho aqui algum jornalista para falarmos um pouco também do atual estado do jornalismo, como é que achas que as coisas estão? Tu estás envolvida num grande projeto de sucesso que é a CMTV, com audiências brutais para um canal um canal de cabo. Como é que vês o atual estado do jornalismo, Tânia? Eu acho que o jornalismo não está pior, ao contrário do que se diz. Há 20 anos, quando eu comecei, as coisas eram piores. Eram piores em termos de jornalismo. O jornalismo era muito mais condicionado. O jornalismo hoje é mais livre. É mais difícil, naturalmente. Eu acho que a CMTV, independentemente das audiências, que são efetivamente boas, mudou um bocadinho o panorama da televisão em Portugal. Ou seja, nós trouxemos a rapidez da notícia, o acontecimento que não existia antes da CMTV. Nenhuma televisão ia aos acontecimentos e eu, no dia seguinte, depois dos jornais, como ao Correio da Manhã, os noticiarem. Hoje não, hoje vemos um acompanhamento permanente, quase uma cópia da CMTV em muitas situações, e a verdade é que isto mudou esta rapidez, mudou um bocadinho o panorama da televisão. É que se é verdade que muitas pessoas criticaram a forma de fazer jornalismo da CMTV, a verdade é que a CMTV tem estado também um bocadinho ou seja, tem sido seguida por outras televisões. Exatamente, até porque aqui, eu, por exemplo, este livro é um exemplo disso, esta história é uma história do dia, é um caso do dia. Eu acompanho outras histórias, eu só faço justiça, eu acompanho casos como o caso Marquês, como o caso Monte Branco, ou seja, e estas histórias marcam-me mais. Isto para te dizer o quê? Não há jornalismos menores. Isso é uma presunção do jornalista que é presunçoso por natureza. E que quer formar os seus leitores, seus telespectadores, seus ouvintes na sua própria opinião, porque se acha normalmente intelectualmente superior. E isso não é verdade. Isso obriga, e nosso panorama de ir de encontro às pessoas e de não haver jornalismo menor, porque não há efetivamente jornalismo menor, obrigou as outras televisões a copiarem-nos. E sentem, é que sente-se que as outras televisões acabam por fazer coisas que o CMTV estava a fazer há 2 anos atrás, ou há 3. Sim, só que pior, naturalmente, até porque não tem as dinâmicas, nem tem exatamente essa percepção, ainda tem a presunção, fazem-no porque as audiências assim o determinam, mas não o fazem porque acham que o devam fazer. O jornalista da rua não acha que o deva fazer. E a CMTV tem uma grande vantagem, tem também uma forma tem um jornal como base. O jornal, ou seja, o método de trabalho do jornal, de alguma maneira, os vários repórteres em muitos pontos do país, acaba por ser uma base para a televisão que provavelmente as outras televisões não têm. Sim, e também o facto de teres um jornal que tinha fontes de informação, jornalistas com muitos anos de jornalismo de imprensa escrita. A imprensa escrita era mais especializada. Eu falo, por exemplo, por mim, eu sempre fiz justiça, nunca fiz outra coisa na imprensa escrita. Portanto, isso traz-me naturalmente algumas vantagens relativamente a outros jornalistas da televisão que façam pontualmente um acompanhamento desta área. Na CMTV, nós trazemos essa mais-valia do jornal, essa mais-valia também dos redatores do jornal para a televisão. Isso teve naturalmente vantagens, teve outras desvantagens. Nós, quando começámos, eu falo por mim, por exemplo, eu quando comecei há 4 anos, eu nunca tinha feito televisão na vida. Eu sempre fiz imprensa escrita, eu nunca fiz rádio. Portanto, para mim a televisão era muito complicado. Para quem, por exemplo, vem da rádio já não é, a sonorização já é mais fácil, a rádio e a televisão são mais parecidas. O jornal está é um salto completamente diferente, que teve, naturalmente, obrigou-nos a mudar completamente o registro de estar no jornalismo. Como é que olhas para a justiça portuguesa, Tânia?
Eu acho que a justiça está melhor. A justiça pode ser criticada, que era uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás. A justiça é comentada, a justiça é criticada, a justiça é verificada todos os dias na rua. Os portugueses estão também mais exigentes em relação às decisões da justiça? Estão mais exigentes, são mais críticos e eu acho que nós temos mais resultados. Aliás, nós vemos hoje, por exemplo, relativamente ao crime económico, que temos efetivamente condenações. Tivemos agora, no caso do Armando Vara, na face oculta, uma condenação já em segunda instância, o Isaltino, o Duarte Lima, ou seja, nós temos efetivamente condenações no crime económico, penas efetivas, os processos correm. Agora, a justiça não é feita, ou as leis não são feitas pelos juízes, as leis são feitas pelos políticos, são legisladas na Assembleia da República e ainda há um longo trabalho para se fazer a esse nível. Mas, acima de tudo, o trabalho que a Justiça tem que fazer, eu acho que é exatamente neste... Eu ia perguntar-te isso, neste tipo de crimes. Que é na proteção da vítima. Nós temos um sistema da justiça em Portugal que continua a proteger mais o arguido do que a vítima. A vítima tem que ser um interveniente do processo e tem que ser a principal prioridade num processo de crime. Não tem que ser o arguido, não tem que ser os direitos dos arguidos. Eu nada tenho contra as presunções de inocência, mas o que nós temos é que normalmente a justiça protege mais os arguidos. No caso das crianças é preciso perceber. Eu, ao contrário da corrente contra as comissões de proteções de menores e afins que retiram as crianças e tudo mais, eu acho que nós temos que ser mesmo mais exigentes. Na dúvida, eu acho que se deve proteger a criança dos pais. Eu acho que o facto de ser pai biológico, a biologia não traz nada, não traz afetos. Portanto, ao mínimo sinal de risco, a criança deve ser retirada, ainda que se possa cometer, às vezes, alguns erros que depois podem ser reparados, mas o risco de não fazer é maior. O teu livro está por aí, nas livrarias, para ser adquirido pelas pessoas, para ser lido. É o livro da Tânia Laranjo, Mãe, Não Desistas de Viver, que tem o prefácio do Francisco Menta Flores. Exatamente. Foi bom ter o Francisco a prefaciar este livro? Eu gosto muito do Francisco, ele é comentador também da CMTV, gosto muito dele. Eu gosto muito da sua visão, foi também a pedir-lhe para ele fazer isto, também pela sua visão de polícia, ou seja, este livro também é exatamente, são os polícias que também choram com esta mãe, e que eu vi chorar com esta mãe, e era este lado de que ninguém se consegue distanciar de uma história destas, por mais que estejamos do outro lado da barricada, que sejamos jornalistas, polícias, médicos, legistas, seja o que for. Ali havia uma mãe que de repente tinha perdido tudo num ato de vingança puro. Algo que queiras acrescentar em relação a este livro que não foi dito e que achas mesmo importante dizer a propósito deste teu livro, Mãe, Não Desistas de Viver? Eu acho que é exatamente os sinais de alerta que devem ser sempre valorizados e que as entidades, sejam elas polícias, médicas, ou seja o que for, devem ser sinalizados, estes sinais de alerta. E depois, relativamente à mensagem, eu não pretendo fazer aqui um livro de glorificação de um homicida. Muito pelo contrário, o livro é a história desta mãe, de como eu gostava que ela tivesse sobrevivido. E de como eu gostava de que esta mãe continuasse a viver, ainda que eu acho que seja inimaginável viver sem um filho, porque a ordem da vida naturalmente altera-se. É possível ensinar alguém a tentar pelo menos viver sem um filho? Ou achas muito complicado? Eu tento neste livro mostrar que pode ser possível. Não sei se seria possível, não quero sequer me imaginar numa situação destas, porque acho que não há dor maior do que perder um filho. Mas há trabalho médico a ser feito, há acompanhamentos, há fases do luto, há fases da aceitação, e são essas fases todas que esta mãe passa, que eu tentei seguir este processo até que a mãe perceba que tinha mais 2 filhas, neste caso, e que estas 2 filhas, aliás, é num momento do julgamento, quando ela ouve o depoimento de uma das filhas vivas, mais velhas, que ela percebe que também que há outra família e que há outras filhas e que precisam que ela esteja viva. E se calhar é possível também porque normalmente há outras pessoas que precisam que estas pessoas fiquem vivas.
Tânia Laranjo foi convidada esta noite das Madragoas. Ela traz-nos o livro Mãe, Não Desistas de Viver, com o prefácio de Francisco Menta Flores, e é uma história verídica de uma mãe cuja filha é morta pelo pai por vingança. É um livro que deve ser lido. A minha convidada foi a Tânia Laranjo. Tânia, não tens mais nada para acrescentar? Eu acho que é isso. Relativamente ficamos ao assim. livro, ficamos assim. Pronto, Tânia, muito obrigado. E para o final vamos ficar com a Marisa. E repito o nome do livro, Mãe, Não Desistas de Viver. É uma edição chá das 5, saída de emergência. Mandem-nas meu coração, um do outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro nem te entendo. Me odeio sem razão, coração, quando te cansas das nossas muertas esperanças, quando paras, coração, das nossas muertas esperanças, quando paras, coração. Nesta luta, nesta agonia, canto e choro de alegria. Sou feliz e desgraçada, tu, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada, que sina tu, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Na gelada solidão que tu me dás, coração, não há vida nem há morte. É lucidez de satino, de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte.